Agora, Alex... Com certeza. Olha, a gente hoje vai ter uma resposta, acho que da pergunta que mais as pessoas no mundo se fazem. E se tivesse a oportunidade de fazer essa pergunta para alguém, né, Alex? Sim. Logo fariam. Primeiro, se a vacina do Covid está próxima de chegar... Verdade. Se o remédio para quem está com a doença também está próximo, porque diziam que levaria, lembra, mais de dois anos para a vacina chegar. E nessa entrevista que eu fiz com a doutora Emília, da Universidade de Oxford, ela que é uma das cientistas que está atrás de saber mesmo se essa vacina que eles estão fazendo, qual, e no estado já de... Vou te até dizer, até adiantado já de testes, se de fato vai ser eficiente. E ela trouxe notícias tão benéficas pra gente, Alex. Nossa, eu tô ansioso, Kátia, eu tenho certeza que o pessoal de casa também, ainda mais numa sexta-feira, né? Porque a gente vai passar o final de semana em casa, lembrando e pensando com essa pandemia diariamente, nessas expectativas de tudo que muda toda hora. Então a gente tem uma luz no fim do túnel, uma esperança de que talvez essa realidade dura vai mudar. É tão legal, né? Então, eu diria que é mais do que uma esperança que a gente vai ter. Porque ela vai falar, gente, eu tô até adiantando para você prestar bastante atenção. Ela vai falar da vacina que a Universidade de Oxford está testando. Ela vai falar de outras 19 vacinas que estão sendo testadas pelo mundo. Vai falar do remédio que pode chegar, e quando ela vai dizer, para quem está com Covid. E vai falar como que ela vê o mundo daqui para frente. A gente fala, eu quero voltar à vida normal. Será que a vida vai voltar a ser a normal de antes? Olha que legal. Presta atenção nessa matéria, porque Dr. Eduardo Greco, nosso grande amigo, grande profissional, ajudou a gente, como sempre, a fazer essa ponte com o pessoal da Universidade de Oxford. E agora a gente traz com exclusividade para vocês a entrevista com uma das maiores profissionais da Universidade de Oxford. E vamos falar quando sai essa vacina. Vamos ver, Alex? Vamos lá, ansioso aqui. Olá, rodou. Olha, hoje teremos aqui um bate-papo muito importante, sabe por quê? Doutor Eduardo Greco, você já conhece, um grande gastrocirurgião, endoscopista. Ele vai estar intermediando a nossa conversa com a doutora Emília. Doutora Emília, vou pegar o sobrenome dela aqui, Schermonti, é virologista evolutiva da Universidade de Oxford, para você entender. Ela, a doutora Emília, ela cuida do grupo de pesquisas que estão sendo feitas desde o início do Covid-19 para se conseguir uma vacina eficiente. Fiquei eu sabendo, através do Dr. Eduardo, de um grupo médico, que a Universidade de Oxford já está num estado bem avançado, adiantado de pesquisas e que em breve a gente vai ter ótimas notícias sobre isso. Sabendo disso, a gente já resolveu marcar tudo para hoje mesmo. A doutora Emília vai conversar agora com a gente, junto com o Dr. Eduardo, e vamos querer saber dela é isso. A vacina, em breve, já vai estar disponível para todas as pessoas do mundo? E aí, doutor Eduardo? Maravilhoso, Kátia. É um prazer, viu, estar aqui com você. Estamos à disposição para ver o que a Emília lá de Oxford pode trazer para a gente. Então, vamos começar lá de trás, do início mesmo. Qual é a verdade mesmo sobre o coronavírus? Da onde ele veio, de que forma ele surgiu numa pandemia tão grande como essa? Coronavírus é um vírus que já existe na natureza e ele é encontrado principalmente em morcegos. Antes de encontrarmos o coronavírus em morcegos, já encontramos em outras espécies. Por exemplo, na SARS, na China, em 2013. Nós vimos também na síndrome respiratória do Oriente Médio 7 ou 8 anos depois. E agora nós vemos o mesmo no coronavírus. Agora, a doutora Emília trabalha com pesquisas e também vacinas. Eu queria saber dela o seguinte: como que está esse desenvolvimento dessa vacina para combater o Covid? Quer dizer, a vacina já existe? Nós precisamos lembrar, primeiramente, que a vacina de Oxford não é a única vacina. Existem mais de 19 em testes ao redor do mundo e isso é uma coisa boa. A outra coisa é que é verdade que a vacina de Oxford é provavelmente a que progrediu mais durante esse tempo. Ela já está em fase de testes clínicos, agora estão começando a vacinar grupos grandes de pessoas e estão verificando que essa vacina provavelmente é segura. E neste momento, estão verificando a sua eficácia e eficiência.
Neste momento, estamos testando em humanos. Os testes em animais já foram feitos. Agora estão testando em um grande número de pessoas. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer, né, doutor Eduardo, para a doutora Emília é a seguinte: já que a gente está com essa vacina em Oxford, na Universidade de Oxford, num estado já tão, vamos dizer, adiantado de testes, quando que a gente pode ter, de fato, a conclusão que essa vacina está se mostrando de fato eficiente e que aí a gente tem que multiplicar essa vacina para atingir o mundo inteiro? Essa é uma pergunta difícil de responder porque a epidemia aqui no Reino Unido ela está diminuindo. Então é difícil testar a vacina por aqui agora. Não temos casos o suficiente. E por causa disso, antes do que as pessoas estão dizendo, talvez em setembro nós tenhamos doses o suficiente para começar a vacinar as pessoas. Mas parece que isso pode acontecer. Na verdade, é um pouco cedo para dizer, mas pode acontecer no ano que vem. Essa é uma primeira previsão. Mas existem alguns processos para essa situação, porque nós ainda precisamos ver como a vacina funciona a longo prazo, para ver se ela é segura a longo prazo. E você acredita, então, que no final de dezembro, começo de janeiro, teremos já boas notícias em relação a uma nova vacina? No melhor cenário, sim. Então, para começo de janeiro, pode ser que a gente já tenha para o mundo inteiro, quer dizer, para o Brasil, para o restante do mundo, a vacina, doutor Eduardo? Uma vacina, ela leva muitos anos, às vezes 10 anos, para você ter uma vacina realizada. Sim. Porém, nesse momento, existe uma corrida por conta dessa epidemia, dessa pandemia. Então, essa corrida favorece a você ter mais recurso, né? Você tem mais recurso financeiro, você tem todo um time, toda uma equipe envolvida nessa vacina. E, como ela disse lá no início, não são só eles. Nós vamos ter aí 19 vacinas em fases já avançadas. Então, não vai ser só essa vacina que está sendo pesquisada. Então, ela acredita que, sendo já disseminado, isso vai iniciar lá, mas vai chegar rápido aqui para a gente, porque não vão ser só eles. Vamos ter também vacinas de outros pontos do mundo. Então, não deve demorar muito para atingir toda a população necessária. Paralelo a essa pesquisa da vacina, está sendo feita a pesquisa também atrás de um medicamento que consiga combater o Covid-19? Como que estão esses testes também em relação a esse medicamento para ajudar o corpo a combater esse vírus? Obviamente, o tratamento com drogas em outras circunstâncias sabemos que são fáceis de serem usadas, pois não precisam de uma longa pesquisa clínica. No momento, sabemos de pesquisas de tratamento em curso e que estão sendo aplicadas em um grupo de pessoas que possuem a doença. E temos uma chance de conseguir em breve um tratamento além da vacina para a Covid-19. Mas até o momento, não temos nenhum tratamento efetivo contra a doença. Mas, obviamente, sabemos só os sintomas. Até eu ia lhe perguntar isso, o que ela acha da hidroxicloroquina? Sobre a hidroxicloroquina é novamente difícil dizer, porque ela foi introduzida para tratar pessoas muito cedo, antes de fato passar por diversos testes clínicos. Isso é, que nós podemos ter sérios efeitos colaterais e até o momento não existe nenhuma evidência de que funciona para o tratamento da Covid-19. Existe apenas uma promoção por políticos, o que não é aprovado. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo que compara testes que foram feitos em mais de 100 países diferentes que estão usando a cloroquina e a hidroxicloroquina. E é provado que a cloroquina não tem sido efetiva, inclusive pode ser perigosa porque pode conduzir a um dano no coração em pacientes. Então, não deve ser usado fora de testes clínicos e mesmo em testes, eu não tenho certeza que possa ser usado porque é perigoso. Ela não está dizendo, gente, que então agora esquece tudo. Não, em alguns países, muitos países por sinal, até as pesquisas que são feitas estão sendo, vamos deixar para lá porque não tem jeito. E é extremamente complexo quando a gente fala num medicamento, porque se estuda a eficácia e os efeitos colaterais. Não adianta ele salvar alguns, mas matar um número muito grande também de pessoas, né, doutor Eduardo? Então, para se ter segurança no medicamento, a gente precisa que ele seja mais eficiente e menos desastroso para as pessoas que podem ter alguma complicação, né? Exatamente, Kátia. Você resumiu extremamente bem. É exatamente isso, né? Então, o que a Emília está fazendo, ela é uma pesquisadora lá de Oxford, vacinas,
existe um grupo grande lá que já está numa fase extremamente avançada da produção dessa vacina aí, numa fase que nem você disse, realista e otimista, em janeiro devemos ter a vacina, e ainda existe a busca por tratamentos. A hidroxicloroquina foi colocada como uma opção, mas o científico ela ainda não existe uma segurança. Os efeitos colaterais preocupam os cientistas nesse sentido, então não pode ser usada de uma maneira tem que esteja devidamente nos seus protocolos. Para a gente encerrar, doutor Eduardo, porque eu sei que a doutora Emília tem muito trabalho ainda pela frente hoje, queria saber dela se ela acha que o mundo, depois dessa pandemia, vai ser diferente em todos os aspectos, mesmo com a vacina, quer dizer, essa pandemia veio para ensinar a ciência e a população de uma forma geral muito mais do que hoje até a gente está conseguindo ver? Eu vou dizer que eu gostaria que as coisas mudassem, porque é óbvio que a pandemia não aconteceu do nada. Isso aconteceu pela forma que o mundo funciona hoje em dia. Mas eu tenho medo que as pessoas tenham uma memória muito curta, pois mesmo depois da epidemia da gripe espanhola, em que foram ouvidas e seguidas as recomendações de segurança, logo depois de apenas 6 meses que a pandemia tinha acabado, as coisas voltaram ao normal e as pessoas esqueceram que uma coisa como aquela aconteceu. E os cientistas já estão tentando alertar todo mundo sobre a próxima pandemia, que pode acontecer e que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas que irá acontecer com certeza e estamos ignorando. Nós estamos ignorando como cientistas. E agora, infelizmente, o que nós vemos é que nós não estamos preparados mesmo com os avisos e nós sabemos que algo novo irá acontecer. Mas eu espero que isso mude e que as pessoas, a partir de agora, comecem a ouvir os cientistas. Então, nós começaremos a talvez nos prepararmos melhor para algo como isso. Quer dizer, a vida não vai ser mais como era antes. A partir de agora, depois do Covid, a gente vai ter uma vida muito mais responsável, prestando atenção na ciência, vendo a responsabilidade de cada um, porque as minhas escolhas respingam em muita gente, como o Covid veio para provar. Então não é eu faço o que eu quero e simplesmente cada um cuida da sua vida. Cada um é responsável pela sua vida e pela vida dos outros também, né, doutor Eduardo? Exatamente, Kátia. Acho que esse foi o recado que ela deu e que a gente está vivenciando. Olha, eu queria agradecer demais a doutora Emília. Vou tentar arriscar o meu frágil inglês. Tá aqui o formante. Doutora Emília, congratulations for your work. E a todos também na Universidade de Oxford. Thank you very much for the invite. Ok. Thank you very much. Olha, beijo, Edu. Obrigada, meu amigo, mais uma vez, viu? Obrigadão, um abraço a todos e olha, aí. Eu que agradeço sempre, viu? Olha, gente, essa conversa foi tão importante, você viu? Importante por vários motivos. A gente está agora com o doutor Eduardo Greco, aqui com a gente já, o Alex também. E olha, uma das coisas que a doutora Emília falou e que eu fiquei preocupado, e agora assistindo, porque uma coisa enquanto a gente está entrevistando e outra enquanto a gente está assistindo. Enquanto ela falava, eu ficava refletindo, doutor Eduardo. Ela disse que essa pandemia veio para provar que os cientistas, a população, que ninguém está preparado para esse momento que a gente está vivendo, mas que uma nova pandemia pode vir. Quando ela disse isso, ela disse uma nova curva do Covid, ou que a gente tem que mudar os hábitos da gente, porque senão outras pandemias vêm, ou eles já estão descobrindo uma outra doença chegando, doutor Greco? Ah, não tá ouvindo? Ô, Alex, eles estão resolvendo para ver, porque não conseguiu me ouvir, não conseguiu ouvir mais. Você percebeu, no finalzinho ali da entrevista, que a doutora Emília, ela falou sobre a nova pandemia? Sim. Eu não sei se é a curva do Covid ou se é uma nova doença que pode estar chegando, né? E agora o importante, Kátia, disso já o doutor Greco vai explicar talvez para a gente melhor esse detalhe, mas essa entrevista, quando ela traz essa possibilidade muito real e próxima da vacina, eu dei uma atualizada nos números, Sim. A gente está falando, Kátia, de 5 milhões e 800 mil pessoas confirmadas no mundo neste momento com corona. Então... Mais de 360 mil pessoas já perderam a vida. Então, olha que esperança a gente de alguma forma imaginar que a vida vai poder continuar, né? E logo, né?
E você viu o que ela disse, em setembro, muito provavelmente, eles já terão essa vacina para algumas regiões, porque, gente, também não é simplesmente ir lá e multiplicar. Não é tão simples assim. Você tem uma demanda que você consegue atingir por períodos. E depois, para o Brasil, dezembro, janeiro, isso só com a vacina que está sendo desenvolvida, gente, na Universidade de Oxford. Exatamente. Só que a doutora Emília disse que a gente tem outras 19 vacinas sendo testadas. Então, quer dizer, são muitas as esperanças que a gente tem, mas com segurança acima de tudo, né? Com segurança. E quando a gente fala de Oxford, né, Kátia, até curioso aqui, dividir com o nosso telespectador, está falando de uma referência muito importante. A maioria das pesquisas que a gente ouve falando por aí, é de Oxford, é de Oxford. Essa instituição tem um peso, né? Então, quando a gente traz essa notícia, essa entrevista que você conduziu tão bacana, é muito legal, é um alívio mesmo essa informação. É um alívio, é uma esperança. Agora, doutor Greco, tá me ouvindo já, amigo? Agora estou te ouvindo super bem, Kátia. Que matéria maravilhosa, hein? Ficou fantástico. Ficou ótima. E olha, graças a você mais uma vez também. Muito, muito bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Greco. Durante a entrevista, a doutora Emília disse que a gente tem que se preparar, porque o Covid mostrou que nem os cientistas estavam preparados para a pandemia, só que a gente pode ter uma nova pandemia. E eu fiquei questionando se, de fato, ela falava de uma nova curva do Covid, porque a gente vê que a China também se preocupa com isso, o mundo inteiro se preocupa, ou uma nova doença. Como que você enxergou o que ela disse, Edu? Isso, Kátia, é importante a gente passar isso, porque esse é o recado que sempre, né, que os virologistas, os infectologistas passam para a gente, para que a gente aprenda com isso. A gente tem aquela questão, né, de ter a memória curta, né? Então não ter a memória curta, não esquecer o que já aconteceu com H1N1, com outras epidemias que tiveram, mas não nessa pandemia com essa grandiosidade toda, e que existe uma possibilidade do próprio coronavírus a gente ter uma segunda onda. Isso já é uma preocupação mundial na China, na Itália, nos países europeus, mas que a gente aprenda. Então aprenda a investir, né? Investir na saúde, investir em pesquisas, porque no futuro algum outro vírus vai aparecer. A gente até vive com os animais, com a população, então a gente tem que se precaver. Esse é o recado que ela deixou, para que a gente aprenda com isso, não esqueça, para que de repente, se acontecer de novo, nós não estarmos preparados para uma pandemia nesse tamanho que foi com o coronavírus. Está sendo, na verdade, né? Foi até o que a gente falou do uso de máscaras, o quanto que é importante a gente adquirir esse hábito, coisa que os orientais fazem. Se eu estou doente, eu uso máscara para não contaminar os outros. Isso vale só para a pandemia? Vale para tudo, mas inclusive a pandemia. Mas quero deixar uma pergunta, doutor Eduardo. Quero que você me diga. Primeiro, você conhece o pessoal de Oxford, da Universidade de Oxford, eu sei. Agora, quando você acha que realmente essa vacina deve chegar ao Brasil? Tá. Estou te ouvindo super bem, já ajeitei a câmera. Que bom. Ficou ótimo. Perguntei para o doutor Greco, gente, quando que ele acha, ele que conhece... E a gente sabe o quanto que é importante a postura da doutora Emília, porque ela não é otimista, ela é realista. E cientista, médico tem que ser realista, não otimista. E ela diz que para dezembro, janeiro, a gente pode ser que já tenha a vacina aqui no Brasil. Em outros países, setembro, outubro, novembro, quer dizer, os países estão entrando no inverno, que vai ser uma época mais complexa. Então vão primeiro proteger quem está numa época mais difícil. Você acredita que a vacina chegue mesmo no Brasil, Edu? Já lá para dezembro, janeiro, já? Eu acredito, né, Kátia? Agora, sim, aquela questão que a gente conversa são os bastidores, né? Então, a gente na conversa com ela, com o próprio Harris, que nos ajudou, né, lá do pessoal da bariátrica, lá de Oxford, naquela conversa de bastidores, ela posicionou isso, né, que para setembro, como já está numa fase avançada, já passou dos animais, já estão sendo testados os humanos, então, para setembro, ela já mostrou aí nessa entrevista que já deve estar sendo aplicada lá no Reino Unido. Então, o que ela deixou escapar ali é que para dezembro, janeiro, a gente já deve ter essa felicidade de ter a disponibilidade, né, para que essa vacina possa ser produzida em massa e chegue até a gente.
Agora, é importante lembrar, né, doutor Greco, o quanto que a gente, não é porque a vacina está próxima de chegar, a gente tem que se descuidar. Todos os cuidados, isso a doutora Emília também deixou muito claro, cuidados de prevenção, usar máscara, os cuidados de higienizar as mãos com álcool, não chegar perto dos idosos, como a gente fazia antes, aquele hábito da gente sair abraçando todo mundo, a gente vai ter que rever muita coisa para sempre, né, doutor Eduardo? Com certeza, né, Kátia? Esses dias nós falamos aí no seu programa, estava com outro colega, a gente vê você insistentemente passando. Acho que esse é o recado que ela trouxe também. O mundo precisa mudar nesse sentido, né? Cuidado com os alimentos, cuidado com a higiene, a lavagem das mãos, né? A gente se descuida muito. A máscara não é para o pessoal ter vergonha de usar. A máscara você está protegendo. A gente vê que os orientais já usam isso de rotina. A pessoa está doente, com uma gripe qualquer, ela já sai de casa com a máscara dela para proteger as outras pessoas. Então, eu acho que a gente vai ter essa lição e é aquilo repetindo que ela disse para a gente, o recado dela. Não esqueçam disso, porque outras epidemias poderão vir, mas se nós estivermos preparados, vai ser melhor. É verdade. Agora, como você disse do H1N1, se a gente tivesse aprendido com o H1N1 lá atrás e levado aquele hábito que a gente teve do álcool gel e a gente se modificar um pouco no dia a dia, a gente não teria, muito provavelmente, passado tudo que a gente está passando hoje. Então, que isso aqui sirva de aprendizado mesmo. A gente logo vai voltar a ter uma vida muito melhor do que a gente está tendo. Agora, como antes, quando eu digo que não, é porque a gente vai ter muito mais responsabilidade. A gente não vai ser irresponsável nesse sentido de prevenção, né, doutor Eduardo? Perfeito, Kátia. Acho que essa é a colocação, né? Não passar simplesmente por as questões de saúde. Ah, daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco eu vejo. Não, levar a sério, porque quando vem um problema, a gente vê a dimensão disso tudo. E, novamente, parabéns. Agradeço a oportunidade de poder ter trazido a Emília, o pessoal de Oxford, do Harry. E eu assisti toda a reportagem, sensacional, viu? Parabéns aí para vocês todos, para o meu amigo Ricó. Que trabalho fantástico, a todos do Melhor da Band. Melhor da tarde aí da Band. Mas a gente quer precisar agradecer a você, doutor Harry, doutora Emília, a todos que ajudaram a gente a conseguir levar essas informações tão benéficas para o pessoal de casa. Um beijo, viu, Edu? Dá um beijo na Aline, na Nicole, no Eric. Beijão para você também, tá? Beijo também, bom programa. Tchau, tchau. Beijo, bom trabalho. Você viu, gente, que é importante isso? Ó, altamente positivo. Vacina chega e muito mais rápido do que a gente imagina. Só que a gente tem que continuar se cuidando, é aprendizado adquirido. Aprendemos? Estão aprendendo? Vamos mudar os nossos hábitos. Eu falei, não ficar junto com as pessoas idosas nesse momento. Depois, claro que a gente vai poder, mas a gente ter a consciência de que a gente não pode mais fazer as coisas de qualquer forma sem esperar que algo aconteça a partir de amanhã. Agora, se a gente ficar atento desde já, sempre higienizar as coisas, a gente vê que está doente, usar máscaras, como o doutor Eduardo falou, doutora Emília, a gente começa, acima de tudo, a preservar a saúde e a vida das pessoas. E cuidar de quem a gente ama, né? E cuidar das pessoas que muitas vezes a gente também nem as conhece. Eu acho que a empatia é uma palavra importante, mas em breve teremos, você viu? Lá para dezembro, janeiro no Brasil, vacina só da Universidade de Oxford, fora as outras 19 vacinas estão sendo testadas e também os medicamentos que muito provavelmente nesse meio tempo chegarão.